Sejam bem-vindos, meus amigos! Eu estava um pouquinho sumida, estava um pouco ausente, estava fazendo uma transição de trabalho. Eu saí da antiga empresa onde eu trabalhava e agora eu estou realizando parte do meu sonho, que é me tornar professora. Então, fui convidada por uma grande empresa para atuar como professora de programação para crianças e adolescentes, certo? Então, quem quiser saber mais, me segue lá no Insta. Lá no Insta eu tô mostrando tudo, como é a vida de uma professora, como que é legal você trabalhar, ensinar as crianças, ensinar os adolescentes, cada um tem um tipo de ensino, como que funciona a minha agenda e tudo mais. E foi uma transição importante, então eu desapareci um pouquinho do mapa, mas agora eu voltei com mais inovação, mais informação para vocês. E já quero adiantar que o vídeo de hoje está maravilhoso. Vou terminar de ensinar para vocês como que você faz para editar uma macro, para acessar o seu script. A gente já vai começar com JavaScript, isso é bem legal. Eu também já trouxe mais vídeos, mais assuntos importantes. Então, de novo, me segue lá no Insta, porque lá eu tô postando vídeos todos os dias, stories. E lá você pode tirar dúvidas diretamente comigo. Eu acredito que seja bem legal. Bom, para quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Eu sou a Julia Ribeiro, eu sou especialista em Google Sheets, certo? Não só em Google Sheets, eu sou especialista na plataforma Workspace do Google, tá? Então, o meu trabalho aqui especialmente com Google Sheets, porque eu acredito que essa ferramenta está mudando o destino de muitos colaboradores e empreendedores aqui no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, que é o acesso que eu tenho aí dentro dos desenvolvedores do Google, tá bom? E eu tô trazendo sempre novidades para todo mundo ficar antenado, para todo mundo aprender uma nova linguagem de programação e aprender como você vai automatizar o seu trabalho e tornar ele mais eficiente, que no final é esse o meu objetivo, e ajudar todos vocês. Então, antes da gente seguir lá, eu vou pedir para você não esquecer de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar a sinetinha para receber todas as notificações. Então, bora lá pro vídeo, pessoal, que tá cheio de novidades. Bom, pessoal, essa aula vai ser bem breve para vocês entenderem realmente o que é um script, certo? Como que funciona, como que eu trabalho com script, como que eu vou fazer esse tipo de automação aqui dentro, tá? Então, pessoal, o objetivo desse vídeo hoje é bem simples. Eu quero mostrar para vocês como que funciona o AppScript, como que trabalha com ele, como que é o JavaScript. A nossa aula, eu vou trazer esses conceitos de JavaScript, porém, não vão ser conceitos do puro JavaScript, tá? Que ele utiliza, a base dele é a linguagem JavaScript, porém ele foi adaptado para se comunicar ali dentro da máquina que roda esse JavaScript, entendeu? Então tem alguns detalhes que nós temos que ficar atentos dentro do AppScript, ok? Então, como que a gente vai acessar esse script? Nós vamos acessar rodando uma macro. Então, nós vamos vir aqui em gravar macro. Eu não vou usar referência absoluta. Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos. Aqui nós vamos usar referências relativas, tá? Se você quiser saber a diferença, tem esse vídeo aqui que ele explica certinho a diferença, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a escrever alguma coisa aqui, tá? No caso, eu não vou escrever nada. Eu vou selecionar a primeira linha. Eu vou editar algumas coisas que eu quero. Por exemplo, eu vou editar o tamanho do texto. Vou deixar tudo bold, que é negrito. Quero mudar a cor do texto para branco. E vou mudar aqui, ó, para vermelho. Certo? Se eu quiser aqui, ó, ainda eu posso vir aqui, brincar e colocar uma borda, tá? Selecionei e coloquei uma borda. E vou salvar essa minha script como minha macro. Certo? Vou salvar ela, ok? Agora nós vamos lá e acessar essa macro. Ela já tá aqui, minha macro. Nós vamos abrir o editor de script, tá? Então, em ferramentas, editor de script, ele vai abrir essa janela aqui. E aqui ele vai trazer para mim a minha macro, olha que legal. É importante que, olha só, essa daqui eu havia gravado ela antes dessa macro aqui, tá? Eu vou apagar ela. Por quê?
Essa macro aqui, eu coloquei o nome de cabeçalho e eu escrevi com cedilha para mostrar para vocês o erro que acontece. Ele não entende, tá? O JavaScript ele não consegue diferenciar esses nomes, ó. Quando eu coloquei minha macro, ele identificou ela e já colocou a minha macro. Cabeçalho, ele deu my function, ok? Então eu vou deixar lá que eu nem vou apagar pra gente trabalhar com ela depois. Vou trazer aqui pra cima, ok? E aí agora eu quero mostrar para vocês a minha macro, que é a minha função que eu criei lá na minha macro para vocês identificarem. Júlia, toda macro que eu criar vai salvar? Aí vai, tá? Toda macro que você criar é um script e ela vai estar salva como código. Ele vai pegar uma automação que você está fazendo, que você está criando. Então agora eu vou mostrar para vocês o que cada coisa significa, ok? Primeiro que esse ambiente aqui... Então, como que vai funcionar aqui, pessoal? Primeiro eu quero mostrar, vou trazer minha imagem mais ou menos pra cá. E eu quero mostrar pra vocês como funciona o script, tá? Ele é diferente, assim, entre partes, tá? Vocês viram que aqui ele tem um nome? Planilhas, macros gravadas. Planilha sem título, tá? Ele tá escrito aqui, ó. Posso renomear, tá? O nome desse projeto. Eu dou o nome que eu quiser. Se eu quiser colocar minhas macros, eu coloco. Implantar aqui a gente não vai falar agora, mas aqui eu consigo inserir novos códigos, gerenciar os códigos que eu inseri e testá-los, ok? Aqui eu tenho meu botão de suporte, eu tenho uma ajuda aqui dentro. Aqui eu consigo acessar todos os, como o Google Sheets também, como o Gmail, tá? É legal para vocês verem que eu posso ter integrações aqui dentro. Então eu posso falar da forma como eu quiser, ó, eu posso acessar o que eu quiser, então eu posso acessar os formulários. E é um detalhe importante que a gente vai aprender durante aqui vários processos, que é o quê? Que eu consigo vincular os meus scripts e automatizar o que eu quiser. Então eu consigo automatizar não só planilhas, mas também documentos, apresentações, formulários, Google Ads. Eu consigo trazer dados e vinculá-los, isso é bem legal. Bom, aqui, usuário, caso eu queira trocar de usuário. Aqui eu consigo ter algumas informações, tá? Que eu posso adicionar no meu projeto, nós não vamos trabalhar com elas agora. Aqui eu consigo adicionar biblioteca, então eu consigo criar códigos iguais a esse e adicionar as bibliotecas para eu poder utilizar, buscar eles em outras planilhas que eu for usar, isso é muito legal, tá? Eu tenho uma opção de serviços ali, certo? A gente também consegue adicionar informações, ó. Então, eu consigo trabalhar com AdSense, Management API, Administrador, SDK, que são todas essas versões que eu consigo, ó, para utilizar tarefas mais complexas, certo? A gente pode utilizar algumas dessas versões, ok? E vincular aqui nesses serviços que eu tenho, tá bom? Nós não vamos utilizá-las. Aqui eu posso selecionar o que eu quero trabalhar, eu estou trabalhando com a minha macro agora, então toda vez que eu for testar, é importante quando você tiver várias macros, vários scripts na verdade, né? Você pode ter um script que é uma macro, na verdade tudo dentro de macro, tá? Ele vai abrir, ó, perceba que ele está aqui abrindo macro, então tudo que for macro ele vai armazenar aqui. Então é importante eu falar para ele com qual código eu estou trabalhando, que não é com my function, e sim com minha macro, tá? Então aqui eu tenho como retornar, avançar, salvar o meu projeto, eu executo ele para ver se ele está funcionando corretamente. Importante falar que quando executar, ele vai executar a minha macro também, tá? Posso depurar ele para ver se ele encontra algum erro e eu posso ver o registro de execução. Bem legal também, eu vejo quantas vezes eu editei, trabalhei com esse código, certo? Então eu quero mostrar para vocês o que cada coisa que significa. Quando a gente cria a nossa macro, automaticamente ele vai abrir pra gente esses comentários aqui. Ela mesma já cria. Em outros vídeos eu vou trazer para vocês também, tá? Já tá até preparado. Esses vídeos eu vou trazer para vocês como que funciona esse comentário, porque eu também não escrevo só isso, tá? Ele é um tipo de comentário, mas eu também posso escrever mais informações. Vocês vão ver que a gente trabalha diretamente com esses comentários quando a gente está criando automações dentro dos nossos códigos. E aqui eu quero começar a explicar para vocês. Eu vou recortar, que senão vai atrapalhar a gente, tá?
Porque eu quero trabalhar com a minha macro, que foi o que eu acabei de criar, que foi todo esse processo aqui, olha. De selecionar essa linha, e eu quero mostrar para vocês o que tá cada código aqui significa, ok? Então vamos lá, vamos começar trabalhando com os comentários. Os comentários, e nesse caso, esse comentário específico, que é o wrongly correct doc, o que isso significa? Significa que toda vez que eu executar essa macro em algum novo usuário, ele vai pedir um acesso, tá? Então ele está dizendo aqui que quem criou foi eu, o meu usuário, que está conectado aqui, certo? Se fosse algum outro usuário, ele ia falar, você não tem permissão, você precisa de permissão para poder utilizar essa macro. Então esse comentário aqui, na primeira linha, quando ele começa a ler o código, quando eu compilo esse código e começo a executar ele dentro da minha planilha, ele vai me perguntar isso, certo? Outra coisa é a function minha macro. Lembra que eu coloquei o nome minha macro quando eu criei ela? Eu quis criar uma função, então eu disse o quê? O que é essa function dentro do JavaScript, desses códigos? Function quer dizer faça. Faça o quê? Faça minha macro. Faça isso que eu mandei você fazer dentro desse aglomerado de informações que eu armazenei dentro da minha macro. Como é uma macro, eu não preciso colocar nenhuma informação aqui. Vocês vão ver, eu vou trazer um novo código que eu preciso necessariamente colocar essa informação aqui dentro desse valor no outro código, porém aqui eu não preciso na minha macro, tá? Aqui vai ficar vazio, abro e fecho chaves. Olha que legal, quando eu abro e fecho a minha chave, ele já me avisa quem é a chave que está vinculada a essa primeira chave. E dentro de tudo isso eu crio a minha função, minha function, minha faça, certo? Então, para vocês entenderem uma function, quando eu abro uma função, eu estou dizendo para o meu código que eu quero que ele faça algo. Simples, é isso. E aí nós podemos começar a trabalhar com as nossas sintaxes, tá? Que vão começar a ser ditas aqui. O que são sintaxes? Sintaxes, eu posso dizer que é todas essas informações aqui e até muito mais informações que eu inseri, tá? O importante é assim, cada linha dessa está envolvida dentro de uma sintaxe, ok? Porque uma sintaxe ela é um conjunto de informações. Por exemplo, a minha variável, eu posso dizer que ela é uma sintaxe, porque eu estou atribuindo um valor à minha variável, que é a minha variável spreadsheet. Eu tenho que falar para ela que essa linha aqui, só essa linha, está vinculada dentro da minha variável, que é a minha spreadsheet. Então, como que eu faço isso? Eu coloco um ponto e vírgula. Isso também é uma sintaxe, entendeu? Sintaxes são informações e pontuações que eu utilizo dentro do meu programa para que ele entenda quando eu inicio e quando eu termino uma informação, certo? É apenas isso. Então, vocês entenderam o que é function. A minha macro nada mais é que o nome da minha function, tá? Abrir e fechar parênteses, aqui dentro eu posso colocar um valor, um tipo de dado que eu quero trabalhar. Nesse caso, como é macro, não preciso colocar. Abrir e fechar chaves é um tipo de sintaxe também, que eu estou iniciando e fechando um valor dentro da minha function. Se eu apagar, ele vai me dar um erro. Se eu tentar salvar, ele vai me dar um erro, ó. Erro de sintaxe na linha 12. Tá faltando uma informação, tá vendo? Olha lá, vou salvar de novo para vocês verem. Erro de sintaxe. Você não fechou, você abriu e não fechou. Então, quando ele compilar, ele não vai entender. Aqui ele vai compilar, vou executar, compilar. O usuário tentou executar minha macro, mas não foi possível salvar o projeto, deu um erro. Verifique a linha 12. Então, olha que legal, ele já fala comigo. Ela já me mostra qual é esse erro, entendeu? Basta eu raciocinar. Fechei, vou salvar, salvou e tá compilando normalmente, olha que legal. E aí agora a gente vai começar a entender. Então a gente já entendeu o que é sintaxe, que são essas informações, ó, ponto e vírgula. Não se preocupem, eu vou falar para vocês o momento exato de usar um ponto e vírgula, de abrir e fechar um parênteses, de abrir e fechar uma frase, uma chave, ok? Mas vamos continuar aqui. Dentro da minha variável spreadsheet, ela é a primeira variável que eu criei.
Eu crio uma variável, dou o nome para ela, que foi o que o meu código fez, tá? Aquela macro que eu escrevi, que criou essa informação aqui, ó, de selecionar essa linha, colocar ela, ó, como branca, ó, meu número, coloquei como branca, aumentei o valor para 12, se eu tivesse trocado aqui também naquele momento, ele iria trocar a fonte, deixei esse valor aqui em negrito, troquei a cor da célula por vermelho e deixei a cor do texto em branco, tudo isso ela armazenou aqui. Então ela começa a fazer isso passo a passo, o que eu fiz, ela vai pegar o passo a passo do que eu fiz, certo? Então eu vou explicar para vocês o que é esse passo a passo. Então ela criou uma variável que se chama spreadsheet, nada mais é do que uma linha ativa, tá? Então ela disse para mim que eu fiz o quê? Eu deixei uma linha ativa. Por quê? Como que eu vou identificar isso? Eu vou identificar isso aqui, olha. Tá vendo aqui? Activate. Spreadsheet get active também. Ou seja, você selecionou uma linha e tornou ela ativa. Agora, o que você fez? Você criou uma variável sheet, atribuiu a ela um valor da spreadsheet, que é essa variável aqui. Então, ele pegou essa variável aqui, que era a célula que eu selecionei inteira, trouxe ela dentro dessa outra variável aqui e começou a trabalhar com ela. Que é aí o momento que eu vou começar a aplicar essas regras que eu quero. Por exemplo, cor da célula, cor do... Quero que fique negrito, quero mudar a fonte, tudo isso ele vai trazer dentro dessa variável sheet. Entendeu? Então vamos lá de novo. Ele pegou a minha linha que eu selecionei, chamou ela de variável spreadsheet e falou que ele é uma linha, a linha inteira, tá? É a linha inteira, poderia ser essa linha, ó, tá vendo? Ele seleciona todas as linhas, é a linha inteira. E ele falou assim, ó, ela é uma linha ativa e eu vou trabalhar com ela. Então, eu vou criar uma variável dentro dessa variável. O que ele fez, ó. Percebam? Então, get active nada mais é do que um elemento que eu consigo trabalhar e ativar as células, ok? Um elemento dentro do meu JavaScript. Então, o que eu falei para ele? Então, eu peguei essa variável e comecei a trabalhar com ela. Aí, eu trouxe o sheet, que é essa variável aqui. Sheet. Ponto get rand, de novo, é outro elemento que eu vou trabalhar, que eu vou fazer uma função. O que é essa função? Spreadsheet.getCurrentCell. Get row, tá vendo que tá uma dentro da outra? Ó, primeiro é o sheet, aí eu abro parênteses, spreadsheet, abro e fecho, ponto get row, ainda não fechei, ó. Eu vou fechar aqui, olha, ó. Aqui, ó, tá vendo que ele aparece para mim? Que é onde eu fechei a minha sheet get range, que é a minha linha selecionada. Então, dentro da minha linha selecionada, ele chamou a spreadsheet, que ele já tinha chamado ela aqui em cima, certo? E ele disse para ela o quê? Get row, selecione o máximo de colunas e um de um. O que é um de um? Quer dizer que é a primeira linha e a primeira coluna. Então, ou seja, a partir da primeira linha e da primeira coluna que você selecionou, selecione um máximo e torne todas elas activate. Olha que legal. Tá confuso, né, pessoal? Eu vou escrever aqui para vocês em cores separadas, tá? Não se preocupem, vai estar aqui. Já tô falando antes. Mas é para vocês entenderem o que é. Ou seja, vamos lá pra gente entender de novo. Eu criei uma function, chamei ela de minha macro, sempre se atentar às sintaxes corretas. E aí eu começo a trabalhar com a minha variável. O que é a minha variável? A minha variável, ela armazena um valor, certo? Então ela tem essa capacidade de armazenar um valor. Pensem numa gaveta. Uma variável se comporta igual uma gaveta. Mas pensem que essa gaveta, ela só pode armazenar uma informação por vez, tá? Então, se eu quiser armazenar outra informação, eu não vou conseguir, ok? Então, o que eu fiz? Eu abri uma variável e falei que a minha variável se chama spreadsheet. E o que eu disse que ela faz é que eu falei que ela é um elemento. Quando eu chamo um get active, eu estou falando que isso é um elemento. Eu disse que esse meu elemento são as minhas células, que são aquelas linhas que eu selecionei, cada célula aqui. Olha só, cada célula dessa daqui, ó, eu tava falando para ele que eu selecionei. A partir do momento que eu selecionei uma linha inteira.
E ele foi e fez o quê? Então ele falou assim, olha, eu selecionei uma linha e agora eu vou trabalhar com essa linha. Então eu vou criar outra variável dentro dessa variável selecionada e eu vou ativar ela. Pronto, foi o que eu fiz aqui, ó. Ativei essa variável. E aqui dentro da minha variável aqui, olha, tá vendo que é o mesmo nome? Sheet. Só que agora eu coloquei um outro elemento, que é o getRand. Que aí ele me abre a possibilidade de começar a trabalhar com ela. Que foi o que eu fiz. Eu peguei ela e comecei a fazer selecionar todas as colunas, selecionar o máximo de colunas, dizer para ele que eu estou trabalhando com a primeira coluna, que é a primeira linha e a primeira coluna. Falei para ele selecionar o máximo de colunas, torná-las ativas. E aí ele começou a fazer a edição. Aí ele falou, agora, dentro dessa spreadsheet que você mudou, eu vou fazer o quê? Eu vou começar, ó. Aí ele criou um getActiveRand List, então agora eu vou criar uma lista de informações que eu vou selecionar. E agora eu vou começar, ó, set font size. Então, ó, set font size é muito claro. Mude o tamanho da fonte para 12. Set font weight, bold. Ou seja, pegue agora essa fonte e deixe ela em negrito, bold. Agora, pegue essa fonte, troque a cor dela de FFFF, que é branco. Então, eu quero trocar a cor para branco, tá? Ela era preta, eu deixei ela branco. Então, se você pegar o FFF e selecionar, colocar na tabela, você vai ver que é branco em hexadecimal, tá? Então, mude a cor da letra do texto. E set background, para quem entende bastante inglês, é muito fácil, a gente trabalha muito com inglês. Set background, então mude a cor da célula para vermelho, que é essa cor aqui, ó, em hexadecimal. Lembrando que hexadecimal sempre tem o hashtag, sempre vai estar, tá? Com esse hashtag pra gente identificar. E o último que ele fez foi, coloque uma borda, tudo verdadeiro, que é sim uma borda que eu quero, na cor preta, tá? E eu quero que essa borda seja uma borda com estilo sólido, fininho. Ok, foi isso que ele fez, gente. Aí, toda vez que eu for precisar executar essa informação, ele vai executar para mim, ó. Ele vai pedir a permissão, tá? Ó, tá vendo que ele leu lá, lembra? Ele pediu essa permissão, eu autorizo, que é o meu e-mail, vou autorizar. Então, tudo tem a ver com o código que a gente criou, isso é bem legal. Então, o objetivo dessa aula era para eu mostrar para vocês o que é uma function, o que é uma variável, o que é... Percebam aqui, olha, a gente vai colocar aqui, ó, e ele vai começar. Se eu pegar e apagar essa linha, vamos só testar. Olha o que ele faz. Olha que legal, pessoal. Se eu abrir aqui, falar que eu quero executar essa macro aqui, olha que legal. Muito bacana. Eu estou com 2 páginas e eu criei essa automação, pessoal. Olha que legal. Então, olha a importância disso, de uma automação que eu criei, que eu entendi ela agora. Caso eu queira ali mudar uma cor, por exemplo, ó, vamos lá, vamos fazer isso, ó, tabela de cor hexadecimal, tá? Sempre eu vou colocar o link dessa tabela, mas tem outras também que tem inúmeras cores e eu vou trocar. Ó, eu quero que seja azul piscina, Deep Sky Blue é o nome dessa cor, tá? E eu vou vir aqui e eu quero que ao invés de ser branco, de ser vermelho, eu quero que seja essa cor aqui, tá? Então eu vou salvar e eu vou executar. E vamos para lá e vamos ver o que acontece. Ah! Que legal! Olha isso. Júlia, posso adicionar mais? Pode. Se você quiser, ó, aqui, por exemplo, ele vai representar a primeira linha, a primeira coluna. Vamos colocar 2 e 3 e vamos ver o que acontece. Que tá trabalhando com a coluna, ou seja, get row, colunas e linhas. O que você selecionou? Eu quero 2 e 3. Vamos executar, salvei. Olha o que ele fez. A partir da primeira, ele começa a criar essas atualizações, entendeu?
Ou seja, ele vai começar na primeira e na primeira linha. Então eu posso colocar que eu quero que ele comece na primeira e que ele pegue 3 linhas. Ou seja, eu quero que ele comece na primeira coluna e pegue 3 linhas. Tá? Vamos executar e vamos ver o que acontece. Perfeito? Vocês estão entendendo? Vou dividir a tela para vocês entenderem melhor. Vou colocar meu rostinho aqui no meio. Vou fechar aqui, ó, tá funcionando corretamente. E o que eu fiz? Troquei a cor, tá? Troquei, que eu quero que ele fique bold. Se eu quisesse que ele ficasse em itálico, era só vir aqui escrever italic, tá? Italic. E aqui eu falei pra ele que eu quero que ele pegue a primeira linha, a primeira coluna e selecione 3 linhas. Então, ou seja, aqui é coluna e aqui é linha. Se eu quiser que ele pegue a partir da 5ª coluna 2 linhas, olha só, 5 e 2, eu mudei ali, eu salvo e eu executo. Ele vai pegar a partir da primeira linha, ó, e ele começou a selecionar para mim, tá? Certo? Então, tá funcionando corretamente, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido como que funciona. A gente pode usar dentro dessa planilha, caso você queira utilizar esse código em algum outro programa, você vai ter que adicionar isso na sua biblioteca, daí você consegue utilizar ela em outras planilhas que você criar, tá bom? Caso vocês queiram que eu faça esse processo, eu vou pedir para vocês comentarem aqui. Deixe seu comentário se você gostou dessa aula, se você está gostando de trabalhar com JavaScript, porque é algo que a gente vai trabalhar muito aqui para automatizar nossas planilhas. Vocês viram como é importante a automação, porque hoje o nosso maior ativo é o tempo. Então, quanto mais a gente conseguir automatizar o tempo, melhor para nós, melhor para a empresa onde nós trabalhamos, e melhor para todo mundo, para nossa equipe, para os seus consumidores, que eles são os que mais querem tempo. Então, essa é a minha função, mostrar para vocês como vocês podem, através de soluções simples, de baixo código, além de vocês conseguirem aprender um novo conhecimento, que é aprender o JavaScript, conseguir utilizar ele a seu favor para melhorar o seu trabalho. Então, eu agradeço demais vocês, espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijão enorme, tchau, tchau!